Olá, boa noite. Sextou hoje com Machado de Assis, sim. Hoje no nosso encontro que tem acontecido desde a segunda-feira, em lives consecutivas, onde nós temos analisado os contos de Machado de Assis. Nós estamos chegando hoje na quinta live do nosso desafio, que tem o objetivo de ler 7 contos de Machado de Assis em 7 dias. Então, hoje eu e a professora Elaine vamos dar continuidade a esse desafio e nós vamos falar sobre esse conto que tem uma série de nuances, uma série de características que eu tenho certeza que realmente vão animar bastante hoje o nosso desafio. Vai ter muita participação, vai ter muita gente hoje dando opinião, falando a respeito do perfil psicológico desses personagens, e eu sei que de fato vai trazer uma transformação para a vida de vocês e que já está trazendo uma transformação também para as nossas vidas. Eu tenho recebido, e a professora Elaine também, muitas mensagens, né, de pessoas que têm gostado do desafio, que têm aproveitado, que têm aprendido, e isso realmente tem sido algo que tem nos deixado muito felizes, assim, muito felizes. Então, no início dessa live, plena sexta-feira, né, sextando com Machado de Assis, eu gostaria, juntamente com a professora Elaine, agradecer a todas as pessoas que estão participando ativamente do desafio. Nós temos lá o grupo do Telegram, né, o pessoal já bem animado, sempre colocam algumas mensagens para a gente, fala que estão lendo. Isso é muito importante, a gente ter esse feedback de vocês, e temos também um grupo do WhatsApp, onde a gente percebe também que já também existe uma interação. Então, qual é o grande objetivo? Mostrar que a literatura, mostrar que o texto literário, sim, pode ser lido, pode ser analisado e que você pode resgatar. Boa noite, Jeane, seja bem-vinda. E que você pode resgatar o seu gosto pela leitura, pode dar continuidade, inclusive, à sua prática de leitura e descomplicar totalmente essa ideia de que muitas vezes existe um preconceito, um bloqueio, que a literatura é algo muito inacessível, que é só para as pessoas, né, que têm vamos dizer assim, que são de uma classe social elevada. Então tem uma série, né, de preconceitos relacionados à ideia de que a literatura é elitista. Então, durante muito tempo, até de fato foi mesmo. Mas, assim, hoje a gente pretende, ou a gente tem essa missão de deixar isso cada vez mais acessível a todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Então, todos nós, sim, somos capazes de ler, de interpretar e de sermos proficientes. Então, o desafio, ele tem essa proposta. O que é ler com proficiência? É você ler além da superficialidade do texto. É você conseguir inferir, perceber características, nuances que são tão importantes para o nosso desenvolvimento intelectual, para a nossa compreensão do texto como um todo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. A nossa compreensão do texto como um todo. Boa noite, Elaine. Vou colocar aqui agora comigo para dividir a tela. Deixa eu olhar aqui. Ela não pediu, não. Ah, agora sim, apareceu aqui. Boa noite. Olá, Elaine, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu já comecei abrindo a live aqui hoje dizendo que nós estamos sextando, né? Sextando com Machado de Assis. Olha, Pois sextando. é, né? Que coisa boa, né? Maravilhosa. Sextou com Machado. Sextou com Machado e assim, não é todo mundo que tem esse privilégio, não, viu? Tá sextando com Machado de Assis, não. Nós estamos aqui no auge, no momento, porque assim, a gente já vem desde segunda-feira, eu estava até falando no início da live, desde segunda-feira, nesse ritmo, né, de uma live, um conto por dia, e assim, está sendo muito gratificante. Eu falei sobre as mensagens que a gente está recebendo de pessoas que estão felizes, que estão aprendendo, pessoas até que estão resgatando a sua seu gosto, né, pela leitura. E é interessante a gente também perceber que tem pessoas que nem gostavam de ler, diziam assim, eu não gosto de ler, mas que agora começaram a ler durante o desafio. Então, eu acho que só isso já é muito gratificante, a gente perceber que são ações como essas que são capazes de mudar comportamentos, né, de fazer as pessoas se interessarem mais pela leitura. E é disso que a gente está precisando, propagar, compartilhar. Por isso que eu fico pedindo,
compartilhem que estão participando, para outras pessoas também saberem que existe esse movimento, né, da leitura. E comecem até a se interessar e a participar, independente de ter acompanhado desde o início ou não, não importa, as lives estão gravadas, né? Quem não pôde acompanhar desde o início porque não sabia ou porque não teve tempo. Boa noite, Alexandra, seja bem-vinda. Pode pegar o bonde no meio do caminho, desde que tem interesse, né? Vai lá pegar as lives, vai assistir, vai fazer a leitura dos textos e vai aprender sempre mais. Hoje, boa noite, Verdade. obrigada. Boa noite, gente. Hoje, sinceramente, esse conto, eu gosto muito desse conto. Eu acho que é um conto que tem uma profundidade, faz uma análise psicológica, né, do perfil desses personagens, que é algo assim que, de fato, tem muito a ver com toda essa linha que a gente vem estudando desde o primeiro conto até essa live de hoje, com realmente a forma como Machado de Assis se concentrou nessa análise da natureza humana. Então, se a gente pudesse observar, e sabe o que é que eu achei interessante? É que esses personagens de hoje, e principalmente Procópio, a gente pode estabelecer uma relação com Cândido da nossa primeira live. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é por quê? Porque a gente vai observar que Cândido, lá no Pai contra a Mãe, a gente ficou naquele dilema, né? Ele acaba causando todo aquele mal, que causou um mal a Arminda, quando ela acaba abortando, porque tinha que ser levada ao dono. Ou seja, ele estava querendo proteger o próprio filho. Então, a causa era dele. Né? Ele não deixou se abater pela, vamos dizer assim, pela ideia de ajudar o outro. Ou seja, entre eu e você, eu, né? Eu. Então, se você tiver que sofrer os males, que seja. E a questão até do julgamento, né? Porque ele julga o comportamento dela, do fato dela ter grávida, fugido, mas também não olhou para dentro de si, quando tantas vezes foi avisado pela tia Mônica que seria muito difícil eles terem condições de criarem ali um filho, né? Então a gente vê que, de fato, ele faz essa abordagem. Mas ali em Cândido, o que é que chama mais atenção? Ele comete, vamos dizer assim, aquele ato de violência contra a escrava, leva a escrava para o dono, a escrava perde o filho. Mas ele faz isso, mas salva o filho dele, né, de ser deixado na roda dos enjeitados. E nesse conto de hoje, o enfermeiro, a gente observa que Procópio, né? Procópio. Procópio, tem tanto nome do Procópio. É um nome diferente, né? Assim, muito diferente. Exato. Procópio, ele faz o seguinte, ele começa com aqueles ares de bom moço, de bonzinho, mas depois do acontecimento, vou contar logo, não vou fazer spoiler, né? Mas assim, mas depois de um acontecimento grave, né, que ocorre, ele também se deixa levar pelas suas próprias ambições. Se a gente for analisar, ele tinha várias opções ali quando recebe a herança, mas ele prefere tomar a decisão de se consolar com o dinheiro, né, do coronel que ele havia prejudicado, e a gente vai comentar como foi que isso aconteceu, como é que essa história se desenrolou. Boa noite, mãe, boa noite, Bruna, sejam bem-vindas. Então, assim, Elaine, fala um pouquinho assim, do início dessa narrativa e depois a gente vai desenrolando aqui, trocando, para a gente fazer um resumão e a gente tratando dos pontos principais. Certo, vamos lá. O enfermeiro, ele é bem interessante, né? Porque o narrador, ele narra a história para alguém, né? Para um telespectador, vamos dizer assim, para um interlocutor que não está ali presente. Ele começa dizendo que parece que o que aconteceu com ele em 1860 poderia entrar em uma página de livro, mas que não fizesse isso antes da morte dele, né? Porque talvez ele se sentisse tão envergonhado do que fez, né? Não sei se essa seria a questão. Uma maneira, Elaine, também de evitar o julgamento. Isso, Ao longo da narrativa, ele se preocupa em manter as aparências para que não descobrissem o verdadeiro isso, mal que ele havia cometido. Então, verdade. até na hora ali da morte, porque ele só
no início da narrativa, ele diz que também está prestes a morrer, que tem poucos dias, mas ele Isso. estabelece uma relação como se fosse até de um pacto com o leitor. Ele diz, olha, eu vou te contar. Agora você Mas precisa me prometer que só vai ser revelado esse grande mal, né, que eu cometi após a minha morte. Então, só tem depois que um morresse. tom confessional, mas também um tom de pacto. A gente vai fazer aqui, né, um acordo, ou seja, eu te conto. Mas é interessante que existem vários contos na literatura que me parece que usa esse perfil. Agora eu lembrei, a Adriana está aqui na live, que a gente fez uma live falando sobre o barril do amontilado, que também tem essa história de estou prestes a morrer e quero contar um mal que eu fiz. E eu me lembrei desse conto de Edgar Allan Poe, que também tem essa história, assim, né? Claro, a história, o enredo é bem diferente, mas essa mesma perspectiva, né, de alguém que cometeu um mal e antes da morte quer contar, né, a alguém, ao leitor, alguma pessoa, o fato ocorrido no passado. Então, ele inicia, né, nesse mesmo ambiente, Linha de pensamento. dessa linha de pensamento. Eu achei bem interessante isso. E interessante que ele diz assim, poderia contar outras coisas interessantes, né, que aconteceram na vida dele, mas para isso ia precisar tempo, ânimo e papel. Ele só estava tendo papel naquele momento, porque não tinha Isso. ânimo, está beirando a morte, né? E tempo quase nenhum. Como ele disse que era uma lamparina de madrugada, ou seja, prestes a se apagar. Então, mas mesmo assim, foi contar o que aconteceu com ele, aceitando ser o enfermeiro daquele coronel tão turrão, né? Uma É, pessoa tão difícil de lidar. e Elaine tem uma parte assim que eu acho bem interessante, que ele situa muito assim esses acontecimentos de uma maneira bem cronológica. Ele começa contando que foi em meados de agosto de 1859 que ele começa a trabalhar para um padre que tinha sido um amigo de infância dele, como copista das escrituras. E que esse padre dava a ele cama, mesa, alguma coisa assim, acho que são três palavras que ele usa, como se fosse cama, mesa e banho. Não sei se é exatamente nessa ordem ou essas palavras, mas como que desse comida e casa para ele viver. Então, ele já estava cansado daquela profissão. Olha, mais uma vez, eu linko com o pai contra a mãe. Né? Quando a gente vê esse perfil também da parte de Cândido, ou seja, ele está mudando de profissão, indo de um canto para o outro, porque existe uma necessidade de uma ascensão social. Então, a gente vê esses personagens inconformados, ou, vamos dizer assim, eles não se sentem plenamente felizes, satisfeitos com a profissão que executam. E aí, nesse caso de Procópio, ele também tem esse sentimento. Ele diz: olha, eu não vou, eu estou aqui trabalhando porque preciso, porque se ele recebia casa, né, comida do padre, então ele vivia, vamos dizer, na casa do padre, né, e prestava aquele serviço para ele. E aí é quando o padre chega com uma carta do vigário que pedia para que se ele conhecia uma pessoa bem conceituada, uma pessoa calma, uma pessoa caridosa, né, cheia daquelas um perfil, vamos dizer assim, impecável, para que pudesse ganhar um bom ordenado, e é isso que salta aos olhos de Procópio, né? A questão do Venha bem, ordenado, né? Do dinheiro que ele iria ganhar com aquilo. E isso. aí, quando ele dá a notícia que recebe a carta, e ele diz assim, ó, você é a pessoa, quer? Ele, vou. Mas o interessante é que ele não chegou lá, né, na cidade do interior, porque ele estava na cidade e ele foi para o interior, não é isso? Mas ele não Isso. chegou no interior desavisado. Ele sabia que o coronel Felisberto, ele tinha uma má fama, porque vários enfermeiros, né, que tinham o atendido, tinham sofrido as piores humilhações. E não eram só questões de injúrias, como ele coloca no texto, né, de palavras duras, não. Eram Eram também agressões maltratos físicas, físicos. Isso. não? Eram agressões físicas. Mas mesmo assim, e tem uma parte no texto que ele diz que ele se encontra com uma pessoa na cidade, uma pessoa vai dizer assim, ah, então você não tem medo não? Você não sabe como é que ele é, o coronel? Ele diz, mas eu não tenho medo de gente sã, eu vou ter medo de gente doente, né? Não sabia, eu tenho que encontrar lá pela frente.
Mas aí É. ele chega, ele vai até se encontra com o vigário explica toda a situação, que ele é uma pessoa doente, né, que já está realmente com muitos problemas mesmo de saúde, que tem um aneurisma, que tinha reumatismo, que tinha outras afecções menores, então ele era uma pessoa muito doente e estava já ali também prestes à morte. Valendo salientar que, além de doente, ele também era uma pessoa totalmente isolada, porque eram poucas visitas, visitas curtas. Ele disse que no máximo 5 minutos, e ele não tinha nenhum parente, porque até a última pessoa da família, que era um sobrinho, havia falecido. Então, essa é a condição, assim, no geral, de quando ele chega, né, para realmente tomar posse desse emprego e começar a trabalhar com o coronel. Aí agora desenvolve. Quando ele chega lá e conhece o coronel, o que que acontece, Elaine? Nossa, ele já diz. Primeiro, te dar boa noite para minha irmã que está aí, Céia. Boa Boa noite. noite. É de Vanice. Boa noite. É, ele diz logo, ele começa dizendo, né, que primeiro, como você disse, ele era um homem insuportável. Ninguém o aturava, né? Nem os próprios amigos. Ou seja, se é que ele tivesse, né, algum amigo, né? Depois a gente Ninguém sabe. Eles põem assim o narrador que completa, assim, complementa bastante a vida desse coronel. Ele primeiro começa achando estranho o nome de Procópio. Nossa, que nome difícil. Não, vou lhe chamar só de Procópio, né? Porque o nome, isso aí não é nem o nome, na verdade. Ele, Ô, Elaine, só para eu te lembrar que ele diz assim, ó, que Procópio, aí isso aqui é Valongo, ele acha estranho. E assim, a palavra Procópio, né? A palavra Procópio, eu até coloquei aqui, ó, é aquele, vem do grego, que significa aquele que progride. E o Valongo, a gente até viu essa palavra lá no conto Pai contra a Mãe, porque o Valongo era o local onde vendiam escravos. Então veja que Machado de Assis, até na faz escolha do link. nome, ele percebe, ele coloca aqui o nome de Procópio voltado para essa questão relacionada à escravidão, ou seja, servidão, né, ou seja, subserviência, no nome dele, né, e também aquele que iria prosperar, e tem um sentido dentro do texto. Isso. Tem um E sentido ele, dentro do texto. isso. E ele Pronto, perdi o fio, peraí, voltei. Ele diz o seguinte, que ele gastava mais com enfermeiros do que com remédio, né? Ou Sim. seja, não passava uma semana, daqui a pouco estava dispensando enfermeiro. Ele jogava objetos, quebrava a cara mesmo dos enfermeiros. Eu fico imaginando aqui uma pessoa doente que não podia nem se movimentar direito, né? Mas o que tinha ali ao alcance da sua mão estava jogando e maltratando com palavras e, inclusive, com agressões físicas as pessoas que iam para ali para cuidar dele, né? E ele já não tinha pessoas próximas, não tinha família, não tinha amigos e era tão, como é que eu posso dizer, tão exigente, né? Tão rabugento, como a Adriana colocou aí, com as pessoas que chegavam. Tolerância zero. Felisberto era tolerância zero. Boa noite, Glauciane. Seja bem-vinda. Tem uma parte aqui que tem o encontro dos dois, né? Diz assim: achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada, pois em mim dou os olhos de gato que observa. Depois uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. Dous eram até gatunos. Aí pergunta para ele: Você é gatuno? Ele diz, não, senhor. Já é o primeiro encontro, já é assim, né? Perguntando se a pessoa é gatuno, é ladrão, né, gente? Então já Você pensou que vai me roubar? primeira vez a pessoa se apresenta para você, para trabalhar para você, e você pergunta se você é ladrão? Já pensou? Porque então daí já tira que ele não era uma pessoa nem um pouco preocupada assim com o que pensavam dele, ou o que achavam, ou se ele estava sendo grosseiro ou não. O que vinha na cabeça ele dizia.
E eu acredito que, em decorrência do aneurisma que ele tinha, é muito possível que ele tivesse esses comportamentos assim, tão distoantes, porque parecia que às vezes ele estava muito calminho e de repente ele explodia, quebrava tudo, batia em todo mundo e era aquela confusão. Poderia ser em decorrência da doença, né? Do cérebro, de ter algum problema ali, de uma doença mental mesmo, que dava uns surtos ou um desequilíbrio nele em alguns momentos. E como ele já tinha antes, que assim, a questão é essa também. O próprio vigário, quando o Procópio já começa a sentir que a relação, porque diz que ele fica bonzinho durante 7 dias. Foi um anjinho. É isso que eu ia te dizer agora, que ele diz bem assim, né? Ele mesmo declarou ao vigário que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que tivemos uma lua de mel de 7 dias, né? Tiveram 7 dias assim de apaziguar, né? Daqui a pouco vem o que mais lhe espera. Daqui a pouco você vai ver quem sou eu. Justo, e quando chega no 8º dia, ele começa a colocar as unhas de fora, né? Como a gente fala. Só que quando ele faz isso, que ele já começa a reclamar para o vigário, né? E, olha, ele já está começando a passar do limite, está estranho. Não se preocupe, porque ele é assim mesmo. Olha, ele é considerado no texto, o Felisberto, como sendo um. Eu, na hora, eu vi logo de cara, como se ele fosse mima. Desde os 5 anos, fazem tudo o que ele quer. Então, essa frase, na verdade, mostra que mesmo antes de adoecer, ele já tinha um comportamento arrogante. Ele já se Verdade. sentia superior, porque o vigário, desde os 5 anos de idade, né? Ele só faz, todo mundo só faz o que ele quer, ou seja, ele é mimado. É aquele que bate o pé e é do jeito dele, e ele é atendido em todas as vontades dele. Ou seja, ele não tinha limite. E, E e, não, era e E era adoeceu e uma não viu. pessoa, e era uma pessoa de posses, né? Por ser uma pessoa de posses, tinha também essa parte de achar que o dinheiro ia pagar tudo e tinham que sim fazer o que ele quisesse, né? Porque hoje já ainda existe, né, esse tipo de pessoa, mas antigamente era bem mais. Quem era dono de terras, ele era coronel, né? Quem tinha Exato. bens, posses, achava que podia mandar em todo mundo. No 8º dia, ele coloca assim: entrei na vida dos meus predecessores, uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e às vezes rir delas com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte, tudo impertinências de moléstia e do Do tempo. temperamento, né? E ele coloca: a moléstia era um rosário delas, padecia de aneurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos. Gente, olha, tinha perto de 60, não é 60, gente, não, é 60 mesmo, 60 anos. Veja a concepção de idade. A gente estava falando em contos anteriores, com a mulher de 30 já era considerada, assim, eu já estou idosa. Esse homem, o Felisberto, quando a gente imagina um coronel idoso padecendo de doença, a gente imagina que ele já está com 80, sei lá, com 70 e pouco, 80, mas o homem ainda ia fazer 60 60. e já era considerado, né, idoso, um velho ali. Então, ele Então, já era rabugento mesmo, desde jovem. boa noite. Alexandra colocou: o coronel foi educado sem limites, cresceu em família afortunada e seu gênio indomado foi piorando conforme ia ficando mais velho. Com certeza, né? Então, 60 anos, velho idoso, é verdade. Não, a gente sabe, mas ele dizia que já estava perto, quer dizer, ele nem tinha os 60 ainda, né? Nem tinha os 60. E desde os 5, toda a gente lhe fazia à vontade. Ou seja, ele já era acostumado a ter esse perfil agressivo, que só faz o que quer, que atende a todos os desejos dele. E a doença, você sabe que qualquer pessoa doente, dependendo da quantidade, veja, ele tinha afecções, reumatismo, aneurisma. Então, isso só fez, vamos dizer assim, potencializar toda a agressividade que ele já tinha. Acredito que já, mesmo sendo sadio.
E muito doente, Verdade. imagina, sentindo dor, incomodado. Aí é que a coisa desandou. E aí a gente começa a observar que o Procópio, ele começa a ter uma vida, assim, que ele ganhava o dinheiro, ele foi por causa do dinheiro, mas ele sequer usava esse dinheiro, porque ele não tinha tempo para nada. Era dedicação exclusiva ao Felisberto, e Felisberto era uma pessoa que de feliz só tinha um nome, feliz, né? Felisberto. Porque em termos de vida social, ele era um grande infeliz, né? Se a gente É, for analisar, existe uma ironia no nome do personagem, porque de feliz e de Felisberto. simpático, ele não Não tinha tinha absolutamente nada. nada. Diz aqui ainda, diz assim, não tardou a ocasião, um dia, como lhe não desse a tempo uma fomentação, pegou da bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Aí, nesse momento, ele disse: agora chega, né? Eu estou aqui tentando, aguentando insultos o tempo inteiro, cuidando dele. Tá certo que estava ganhando bem para isso, mas mesmo assim, aí ser alvo das pancadas não dá. Passou dos limites, eu vou embora, não dá certo ficar aqui. Né? E foi aprontar as malas. Mas Felisberto foi, saiu de lá e foi disse, olha, foi ter com ele, pediu que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velho. Vê? Ele mesmo se achava rabugento. Acho que ele reconheceu e pensou, poxa, o enfermeiro mais simpático que eu tive até o momento vai me deixar. É. E isso teve a maior paciência, vai me deixar. E agora, quem vai vir cuidar de mim se ele for, né? Aí foi lá insistir, insistiu tanto que ele acabou ficando, aceitando as desculpas. Inclusive, ele fica, ele depois diz que a parte assim, da agressão física, de fato, o Felisberto não fez mais, mas as injúrias continuavam. Ou seja, não significa que Isso, ele se tornou um santo, mas ele não queria que ele fosse embora. Ele tentou ir embora outras vezes, inclusive falou com o vigário dizia que ele deveria exercitar a caridade, né, o amor ao próximo, e ele acabava voltando atrás e continuando naquela situação. Então, a gente está vendo uma relação entre Procópio e Felisberto de muita tensão, né? E muito era um desequilíbrio muito grande no sentido de que ele sabia que não aguentava mais, né, aquele desmando, aquele comportamento agressivo por parte de Felisberto. Ele queria ir embora, mas ao mesmo tempo tinha pessoas que ficavam o tempo todo dizendo a ele, ó, não, continue, dê mais uma chance, ele é sozinho, né? Então, ele tinha vamos dizer assim, até essa parte da narrativa, é uma pessoa até, vamos dizer assim, que a gente coloca, a gente não espera que vai acontecer, né, o que vai acontecer depois, mas coloca como uma pessoa muito boa. De fato, para ter essa paciência e aguentar tudo isso, teria que ser realmente um homem muito bom. Nesse meio termo, né, quando ele faz as pazes, vamos dizer assim, com o coronel, mas ainda continua sendo humilhado, ele já estava no limite. A gente vê pela própria organização do texto, né, quando ele vai falando ou se referindo às atitudes do coronel, sempre são referências aos maus tratos e a como aquilo estava como se fosse uma panela de pressão prestes a explodir. Né? Então, a gente isso, vê essa questão do psicológico, né, de uma pessoa que está sendo o tempo todo atacada, que não está suportando mais aquela humilhação, aquele martírio, que está calada, resignada, mas que pode ser que a qualquer momento venha à tona. O que seria essa questão dos nossos sentimentos na parte mesmo do id, né, da psicanálise, quando a gente fala do id, que são essas questões mais assim do sentimento, das emoções que muitas vezes podem aflorar sem o controle que a gente tem da nossa consciência, do nosso ego, né? Então, ali existia essa linha tênue, a gente falou ontem do alienista, né? Qual é essa linha tênue? Eu acho que essa linha tênue também aparece nessa relação entre os dois. Mas antes de as coisas caminharem para algo pior, ele chama
uma pessoa para fazer o testamento, né? Então ele chama, não é revelado ainda nesse momento o que é que foi tratado entre eles, mas que também o homem saiu reclamando de ter sido maltratado, ou seja, ele maltratava todo Todo mundo, mundo. qualquer, né? Foi lá, chamou o homem, organizou lá o testamento dele e não é revelado até então o que acontece, mas o homem também sai reclamando. Tem umas. Boa noite. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alan entrou, boa noite. E a Alexandra colocou: o coronel fez pose de bom moço por 7 dias, período para que o coronel conseguisse conhecer suas fraquezas de Procópio e atacá-lo. E depois o coronel tem problema em se relacionar, gosta de humilhar, mas também não quer ficar totalmente só. Sim, tem Mickey, boa noite, Mickey, seja bem-vindo. E Cauã, boa noite, seja bem-vindo. E a Alexandra complementa aqui, existem muitas pessoas ocupando cargos de chefia que deveriam se chamar Felisberto. Ah, com certeza, né? Inclusive, Verdade. existe a máxima, né, de que você quer conhecer alguém, dê poder a ela, que aí você vai ver, né, como muita coisa pode vir a mudar. É Mas verdade. a gente precisa levar em consideração o seguinte, que existem também muitas pessoas que acham que todas as pessoas que chegam no poder elas vão ter um comportamento, aí acaba generalizando. Então, às vezes, a pessoa nem tem nenhuma intenção ou um comportamento semelhante, mas ela já passa a ser alvo do preconceito dos liderados, vamos dizer assim, porque ele É, entende que aquela pessoa que está em determinada posição, ela quer ter um comportamento à la Felisberto. E às vezes não tem. É muito essa questão, como a nossa forma de ser, né? Como existe uma complexidade. Existem pessoas que são, sim, e que quanto mais elas tiverem, elas vão ter mais sede de poder e elas vão sair pisando em todo mundo. Não estão nem aí, né? Doa quem doer, do jeito dela e vão usar. Eu já tive experiência de trabalhar com o chefe Felisberto. Eu já tive chefe Felisberto. Já tive. Tive. Com tive. E, inclusive, eu acredito que tenha visto coisas até piores do que o Felisberto aí da nossa narrativa, porque pelo menos esse aí estava muito doente, estava a pessoa assim já enlouquecida, rica, entendeu? E a gente é, vê que existem muitos comportamentos, né? Veja, a gente está falando de um texto, né, que foi escrito no século XIX, é natureza humana, vê Machado ali, ele está esmiuçando. Ele está, na verdade, tirando a máscara, né? Ele tira essa máscara e mostra quem é esse indivíduo na sua complexidade, nos seus dilemas, nos seus conflitos interiores, nas suas ambições. Porque, na verdade, tudo isso era proveniente de um comportamento muito ligado a. Ela botou, já trabalhei com Felisberta e Infelisberta. Olha, eu só trabalhei com. Eu trabalhei, na verdade, Alexandra, com a Felisberta. Não foi do Tó. Tó não, mas tá eu já tive. Tá eu já fiz. Então, assim, eu a gente, também. a gente pode analisar que esses padrões de comportamento, eles são de fato comuns. Só que imagina aquele homem lá no interior, com escravos, como isso era superdimensionado, como ele se sentia praticamente um deus, né? Um deus ali que podia fazer o que quisesse, que podia xingar pessoas, fazer mal às pessoas, e não estava nem um pouco preocupado com isso, né? Então, Pois é. quando tem essa situação aí do testamento, a gente fica sem saber o que acontece, e aí continua, Elaine. Aí ele perdoa, fica lá, mas injúrias ele Ele continuava. fica. E assim, na verdade, ele não fica nada satisfeito de estar ali, né? Inclusive, ele diz assim, ó. O coronel estava pior, fez o testamento, foi quando você disse aí. Ele disse que as situações, as relações entre eles ficaram muito melindrosas, mas ele estava muito ansioso para voltar à corte, porque tinha 42 anos, mas mesmo Isso. assim não tinha o costume de estar recluso, como ele vivia na reclusão total e constante, ao pé de um doente bravio no interior. Ou seja, ele estava acostumado a viver na corte, né? Sair, se divertir talvez um pouco, e de repente se vê ganhando mais
o seu salário era mais alto, porém não podia fazer uso do que estava ganhando, né? Ele não tinha o privilégio de sair, de se divertir, de confraternizar com os amigos, porque ele tinha que estar o tempo todo ali, recluso dentro da fazenda, cuidando do coronel, né? Deixa eu ver, trazia dentro de mim um fermento de ódio e de aversão por aquela pessoa, né? Ele começou a gente sabe que ele está dizendo ali que as relações foram ficando mais melindrosas em relação a isso, porque era só ouvindo, né, palavras de maltratos, palavras grosseiras e às vezes até bengaladas nos calcanhares, né? Então, a pessoa vai nutrindo aí uma certa raiva por aquela outra pessoa que, além de estar lhe privando de sair, de esparecer um pouco, está lhe privando, inclusive, da sanidade, porque o tempo todo sendo xingado, humilhado, ninguém gosta, verdade? Exatamente. Foi o que eu falei, já estava ali numa situação que estava, assim, tensa ao ponto de explodir a qualquer momento. Tem Isso. Mário Jorge, boa noite, duas grandes guerreiras aí, viu? Obrigada, Mário Jorge. E a Alexandra teve que sair para colocar o filho para dormir. Tá bom, Alexandra? Ela disse que vai assistir depois a live gravada. Aí ele diz que no dia 24 de agosto, né, o coronel teve aquele acesso de raiva. Aquele, né, que piorou ainda mais a situação. Atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau, que achou frio, ó pra aí. E o prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. Hás de pagá-lo, ladrão, bradou ele. E o que foi que aconteceu depois? Né? Ele foi resmungando ainda, né? Continuou resmungando. Às 11 horas passou, ele perdeu o sono, porque tinha que acordar o coronel à meia-noite para dar o remédio, né? Mas quando ele foi, que estava a pequena distância da cama, foi acordar, ele não gostou nada de ser acordado, né? Ou fosse cansaço, ou do livro, antes de chegar no fim da segunda página, adormeci. Quando acordou com os gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão de uma moringa e arremessá-la contra mim. E essa moringa que bateu na face esquerda de Procópio acabou machucando bastante, né? Bateu e ele sentiu tanta dor que não viu mais nada. Acho que aquela raiva, né? A dor foi tão forte que ele Dor, e aí enfureceu. ele estava sonolento ainda, né? Imagina a pessoa ser acordada com uma forte dor, uma moringada no rosto, né? Então ali foi uma explosão total que ele perdeu o controle, né? Ele já estava com raiva, né? Já tinha um ressentimento ali. E aquilo ali Que só foi a vinha, gota d'água, né? De borrar ali o copo d'água. Só foi aquela gotinha que faltava para esborrar. O acesso dele também isso. impediu naquele momento. Quando ele levantou do chão, assim, de tanta coisa, né? Juntou tudo, ele foi, agarrou, botou as mãos no pescoço do doente e não teve outra, né? Acabou esganando ele. Pus as mãos no pescoço, lutamos e esganeio. Então ele disse que quando ele percebeu que ele perdeu a respiração, né, que ele não estava mais respirando, ele recuou, assim, assustado com o que tinha acontecido e deu um grito. E aí ele deixa o coronel lá no quarto, vai para uma sala, e é lá nesse momento, nessa sala, né, que ficava fora do quarto, que ele começa a gerar um momento de grande conflito e de sentimento de culpa, porque depois que ele percebeu que matou, ele de fato se arrependeu genuinamente. Ele se arrependeu, porque ele dizia assim, o que foi que eu fiz? Mas ao mesmo tempo que ele se arrependia e ficava pedindo para que escutasse o homem gritar de novo, e começou a ouvir as vozes do coronel, e começou a voltar aquelas cenas novamente na mente dele. Então imagina como se fosse um momento de tormento, de total desespero da parte dele,
pelo ocorrido, ou seja, não foi algo que tinha sido planejado, que ele tinha premeditado que acontecesse. Foi algo que aconteceu no momento da fúria e ele agora estava totalmente perdido, sem saber o que fazer. No entanto, a gente percebe que esses primeiros momentos são de grande amargura, de fato, né? De grande assim, sentimento de culpa, de arrependimento, de não saber o que fazer. Mas ele depois começa a pensar mais racionalmente e diz o seguinte: agora eu vou ter que disfarçar. Porque ele já começava a ficar com medo de ser privado da liberdade, ele já começava a ficar pensando que seria preso, que ele ia ser punido pelo crime que ele tinha cometido. Então, ele não chega e diz para todo mundo: olha, gente, eu perdi a paciência e acabei matando Felisberto. Não, ele não faz isso. De Ele forma volta, alguma. ele volta lá no quarto, ele abotou a camisa até bem em cima no pescoço para que ninguém percebesse as marcas das mãos dele que tinham ficado no pescoço de Felisberto. Ele arruma, inclusive, a parte do mortuário, ele acompanha tudo. E aí ele espera amanhecer, chama os escravos e manda dizer ao médico que ele havia amanhecido morto. Então, essa foi a definição. Com medo de que percebessem que o que tinha acontecido, que na verdade Felisberto tinha sido assassinado, ele acompanha todo o processo. A roupa que colocou, lá na parte do mortuário, onde ia colocar o corpo, ele fica o tempo todo no velório, ao lado. Ele tinha medo, pavor. Então, enquanto as pessoas achavam que ele estava tremendo, porque quando ele foi fechar o caixão, ele tremia tanto que uma mulher próxima achava, que, coitado, sofria tanto na mão do Felisberto, mas vê como ele está sentindo, ele chega a estar Né? tremendo. Só que ele estava com medo, ele não vê a hora de ele ser enterrado, porque E a ninguém qualquer. perceber o que tinha acontecido, né? E aí, durante todo esse momento, né, da morte de Felisberto até essa parte do enterro propriamente dita, ele veste o personagem do amor eterno a Felisberto. Observe que o comportamento dele é que ele era uma pessoa difícil, mas era um homem que tinha isso, aquilo, outro. Ele sempre arrumava um jeito de dizer que ele era perfeito, maravilhoso, apesar, né, então ele dá agora a justificativa do comportamento de Felisberto à doença. Mas todo mundo falava mal de Felisberto. Quer dizer, as pessoas. Felisberto era tão, vamos dizer assim, ele tinha um convívio tão ruim, vamos dizer, que parecia que as pessoas tinham até vibrado com a morte dele. Essa que é a verdade. Isso. A gente percebe isso mesmo, que as pessoas, quando ele vai ao barbeiro, por exemplo, né? Ele vai, sai comentando com uma pessoa e com outra, é como se as pessoas estivessem dizendo, "Ah, ainda bem que morreu, né? Porque ele era uma pessoa muito difícil, ninguém aguentava mais. Quem ia lá era mesmo por obrigação, não porque gostasse da pessoa, né? Exato. E ele que fica dizendo, não, mas não é bem assim, mas era um homem assim, que tinha suas posses, que tinha seus problemas, era doença, então ele arrumava um jeito de remediar. Mas a questão toda é que ele tinha até medo de concordar, porque ele sabia o que tinha feito. Ele achava, e se eu começar a falar mal dele, começariam a desconfiar. A As achar que eu pessoas iam. estou com ele e fiz alguma coisa contra ele porque ele tinha esse temperamento. Então, ele preferiu, né, colocar Felisberto ali, né, deu essa Dá paz para uma, dá uma levantada, né, na uma moral dele. É, E aí ele fica o tempo todo naquela apreensão e num dilema, que é muito interessante essa questão do psicológico do personagem, né? Do isso. dilema que ele sofre, porque ele ficou tão abalado que ele não conseguia mais nem viver como se fosse um zumbi. Tanto que ele retorna para o Rio de Janeiro, para a casa do irmão, e o irmão fica, você era muito próximo a ele, até estranha. Você tá, não é Tão tão desconsolado. sentido. É. Mas era tudo aquilo, era a consciência, né? A questão da consciência. E o interessante é o que Machado de Assis faz aí, né, com a personagem, essa evolução que ele vai fazendo com ele, com Procópio, né? Ele vai se tornando uma pessoa, a princípio, como vocês, amedrontada, com medo de que todos percebessem e é, tentando maquiar aí a personalidade de Felisberto
depois ele começa a justificar. Mas ele estava doente, né? Ele estava com aneurisma que estava prestes a estourar. As pessoas sabiam disso. Ah, ele mesmo disse que tinha semanas, talvez dias, ninguém sabia quanto tempo de vida ele tinha. Ou seja, ele foi dando justificativas para aquele ato dele, né? Tentando se convencer de que não foi Uhum. ele que matou. Não foi ele que matou, é porque ele já estava doente. Doente, né? Tem esse momento também, porque é tudo muito assim, a questão interior, né? Do dilema e do conflito interior desse personagem. Então, primeiro, ele fica amedrontado porque ele quer parecer. Olha, gente, olha de novo a questão da aparência. Ele quer apresentar para as pessoas É que ele isso. é um ser iluminado, puro e que jamais seria Faria uma capaz coisa assim. algo assim com o Felisberto, e é o contrário. Ou seja, mais uma vez, a gente tem a dicotomia, né, entre aparência e essência. Aparência e essência. Ele tinha um sentimento de culpa, mas ele se sentia tão culpado assim, porque ele não queria, por exemplo, ser punido pelo o erro. Então, a gente trabalha a questão da ética, da moral, né? Então, ele começava a dizer para ele mesmo, para tentar se convencer de que ele não tinha cometido um crime, porque ele não queria aceitar, enfrentar, pagar pelo crime que cometeu. Então, para ele, seria muito melhor se convencer de que, de fato, o Felisberto já estava prestes a morrer mesmo e que ele, na verdade, fez até um favor, antecipando logo essa morte, já que ele já vivia num período assim de sofrimento, né, em relação às doenças que tinha. Então, ele encontrando um meio ali de se safar. Até que quando ele está lá no Rio de Janeiro, né, já se recuperando, vamos dizer assim, de todo esse processo, ele recebe uma carta do vigário. E aí, nessa carta, tem a grande surpresa, né? Ele fica até sem acreditar que havia recebido toda a herança de Felisberto e que naquele dia que o Felisberto tinha chamado, né, a pessoa para fazer o testamento, naquele dia ele teria dado todo o que tinha para Procópio, sem que ele soubesse. E até o irmão dele diz assim: Nossa, então ele tinha um bom coração, até ele gostava muito de você. Para te dar tudo, era verdadeiramente teu amigo. Lembra que tem uma citação na hora que ele está no velório, em que ele até diz assim: é, Foste traído, Esaú. Chama ele de Esaú. Esaú ou é Caim? Acho que é Caim. Eu vou procurar aqui, se dá um tempinho, eu acho aqui. Ele usa até que esse texto ele trabalha também com a questão da intertextualidade. E aí ele faz algumas citações bíblicas. Inclusive, a última frase do conto é uma inscrição bíblica, no entanto, alterada pelo narrador. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas é uma frase na hora do enterro, e ele usa uma Procurando. expressão. Eu acredito que eu tenho até marcado aqui, com certeza marquei. Mas é porque tem uma luz aqui, gente, e eu fico com dificuldade de ler, tu acredita? Mas eu vou achar. É quando ele fala, eu não sei se foi Esaú ou se foi Caim, mas que tem a ver com traição. Eu acho que foi aqui. Cadê? Ah, é Caim mesmo. Achei. Assim, fui até a cama, vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizeste de teu irmão? Né? Então, a gente vê toda essa questão assim do Caim que fizeste de teu irmão, porque ele tinha realmente um grande sentimento de culpa em relação à relação que eles tinham, apesar de ser muito conturbada. Ele entendia que, de fato, o próprio Felisberto, por não querer que ele fosse embora, deveria nutrir algum tipo de simpatia em relação a ele. Então, para ele foi complicado aceitar que foi capaz, ele foi capaz, né, de tirar a vida dele. Então, gente, chegando lá, voltando lá para aquela parte de que ele recebe a carta, ele tem que voltar. Só que nessa volta começa agora, são outros dilemas que surgem, outros dilemas. Né? Primeiro, ele pensa em doar tudo, porque não se achava merecedor de receber herança, mas isso aí vai passar. Ó.
Depois, lá no meio do caminho, ele pensa, não, dou parte para os pobres, ele vai criando uma série de coisas, outra parte eu fico, enfim, quando ele chega na cidade, todo mundo começa a elogiá-lo. Ah, nossa, de fato você é um merecedor, né? Você é uma pessoa que cuidou tão bem dele. Olha aí, você recebeu herança. Ele, agora tu és rico. Essa palavra soou para ele como uma confirmação de que ele poderia finalmente ter a ascensão social que ele tanto desejou. E aí, Felisberto já estava morto mesmo. Ele já tinha colocado na cabeça que ele poderia ter feito até um benefício para Felisberto, já que ele estava doente. E Isso. ele acabou se convencendo de que aquilo tinha sido, como eles falam, né, um disparate, né, como na linguagem do século XIX. Você é loucura, isso é coisa na minha cabeça. Eu vou aproveitar essa situação agora para, de fato, ter tudo que eu, na minha vida toda, não teria, que seria essa herança. E ele decide ficar com a herança, mas, como sempre, ele sempre dá aquele passinho, né, para trás. É bem da do comportamento de Procópio. Ele faz lá ele dá para a igreja, né? Faz uma doação para a igreja, faz uma doação em dinheiro, eu sei que são 32 mil réis, alguma coisinha assim, né? Que ele coloca lá no final do texto. E ele também faz o túmulo, né? Organiza com mármore o túmulo de Felisberto, convida uma pessoa, um artista, que ele diz que acredita que veio a morrer anos depois no Paraguai, ele faz essa citação, que era como quem diz assim, olha, eu usei o dinheiro, mas alguma coisa eu apliquei para o próprio defunto, não é? Apliquei para dar alguma coisa de doação na caridade e o restante do dinheiro ficou para mim. E aí eu até fiz uma anotação aqui, né? E me parece que quando o dinheiro chega, a culpa também desaparece. Por isso que para mim é muito contraditório quando ele começa a falar, que já está no início do conto, né? Eu vou morrer, então eu vou contar, mas eu não quero que ninguém saiba. Para mim, de fato, ele é muito focado na aparência, ele quer mostrar uma coisa que ele não é. Que ele não é. Depois que ele É morreu, falaram dele e tanto faz, né? só isso. Verdade, porque além do prestígio, além do dinheiro, aliás, na época, ele ganhou muito prestígio social. Então, as aparências contavam muito para ele. Não era só o dinheiro em si, mas o prestígio que ele havia ganhado, porque ele estava sendo a pessoa simpática que aturou aquela pessoa por muito tempo e agora era merecedora de ganhar aquela herança. E daí, É, uma coisa, parece aqueles programas, Elaine, que diz assim, ah, então fulano cometeu um crime X, ah, mas ele fez por isso, por isso, por aquilo. Ele se tenta justificar. Então, isso. ele seria absolvido? Será que o leitor iria absolver, vamos dizer assim, Procó, Procópio da atitude dele? É porque, assim, ele é na minha concepção, eu acho que ele é um grande enganador. Não é todo mundo dizendo que ele era bom, perfeito, assim, mas ele não era tudo isso, não, esse balaio todo, não, que ele estava querendo pregar. Esse é o problema. E eu acho que o que falta nele, para mim, o mais grave, foi essa falta desse princípio ético, que por mais que ele não tivesse tido a intenção de fazer, mas ele ele fez, fez. Ele né? E eu fez. acho que quando a gente toma uma atitude, independente da situação, a gente precisa admitir os nossos erros e precisa, sim, assumir as consequências dos nossos erros. E ele não faz isso. Ele É. engana o tempo todo, engana as pessoas, recebe a herança de um homem que ele mesmo matou, e ele fica muito bem com isso, porque ele tinha esse dilema, assim, na história da morte, mas não queria assumir que matou. Tudo bem, vamos lá. Depois ele É. pega o dinheiro, fica no dilema, não vou doar porque não sou merecedor. Mas depois se acha merecedor e fica com o dinheiro. Então, Pois é é. aí que está esse revelar dessa natureza, né? Dessa avareza, desse olhar no dinheiro, nessa questão ambiciosa. Porque quando chega o dinheiro, aí passou o peso de consciência, passou tudo. Foi o remédio. Acabou tudo, é. O dinheiro resolveu todo o problema. Na verdade, Machado de Assis, ele gosta, né? Todos os contos que a gente analisou até hoje, até esses últimos, esses quatro, aliás, todos eles, ele mostra muito o viver de aparências, em muitos sentidos. Nesse sentido, um casal,
né? Viver de aparências, as pessoas que não ligam para os outros, que se fazem de cegas para ver o problema do outro. E assim vai indo, né? Ele traz muito essa questão da pessoa querer mostrar aquilo que não é verdadeiramente, né? Inclusive, tem uma crítica desse conto que fala que nele existe também a questão de uma quebra de estereótipos, né? Essa história que a gente tem de ou só vilão ou só mocinho, né? Ou a pessoa é Verdade. totalmente boa ou uma pessoa totalmente ruim. Né? O realismo, o movimento, né, que Machado foi um grande atuante, né? Na verdade, ele assim, vamos dizer assim, o grande autor realista do século XIX aqui no Brasil. Aí no Brasil, aqui no Brasil, eu tô no Brasil, tô no Brasil, tô tudo Aqui conformista. no Brasil. Então, assim, quando a gente vai observar, é assim, por que não há vilão, não há mocinho? Fica difícil a gente se posicionar. Porque, por exemplo, quando chega lá Cândido Neves em Pai contra a Mãe, Isso, pois é. para mim, entra nessa mesma saia justa aqui com o Procópio. A mesma saia justa. O Machado deixa a gente numa situação que a gente fica, nossa, e agora? Quem é o malvado da história, né? Da história. Procópio ou Felisberto? Na verdade, ele queria mostrar que, na verdade, todos dois tinham tanto a sua parte boa como sua parte ruim. Ruim. E que não existe pessoas 100% boas e 100% ruins, né? Sempre tem alguma coisa boa ou ruim ali. Alguns Não preferem existe pessoas explorar mais 100% sãs e 100% loucas, né? O outra coisa alienista. e faz a opção de mostrar mais o seu lado ruim. Não é que ela não tenha É, nada de bom, mas ela quer, vamos dizer assim, exaltar e deixar mais assim aflorado o seu lado ruim. Ou tem isso. pessoas que preferem mostrar mais o seu lado bom, mas não é que exista cem por os cento conflitos, as coisas ruins na cabeça daquela pessoa. Ela só prefere dar mais ênfase àquilo que ela tem de bom. Então, são escolhas. E Machado, ele quer mostrar isso. Não existe essa pureza, né? 100% de um lado, 100% do outro. E existem mocinhos e vilões, não seriam esses acontecimentos que viram em torno do personagem, que os levam a tomar determinadas atitudes? Será que essas atitudes, né? Mas sempre assim, é uma atitude voltada para o seu proveito. Eu vou Inter- concordar com você. ele fala bem aqui no finalzinho, né? Os anos foram andando, a memória deve ter sido dele, ele tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Ou seja, Uhum. ele pensava, mas eu acho que o que vinha na cabeça dele era, poxa, fiz tanto mal a ele, né? Ó, matou, mas acabou herdando. E ele viu no enfermeiro a pessoa que era merecedora de herdar tudo que era dele, tudo que ele tinha. E de repente essa pessoa que ele confiou tanto foi quem tirou a vida dele, quem ele achou que ia cuidar dele, né? E na verdade cuidou, de certa forma, mas cuidou com tanta raiva. Parte, até que ele diz assim, que ele culpa, como se ele colocasse a culpa no vigário, porque tantas vezes ele falou e foi convencido a ficar. Mas será que a culpa era do vigário? Será que ele não teria condições de tomar suas próprias decisões e ir embora independente? Os outros foram. Pois E é. os anteriores? Não E cometeram ainda crime. E ainda querendo justificar o ato dele, né? Que ele não, como já foi dito antes, ele não aceita que que foi um erro, que foi um grande erro, né? Matar o Felisberto. Ele ainda diz, ó, todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Ou seja, ele fez um favor a Felisberto, né? Isso. Ele fez um favor, porque ele já estava
Os médicos estavam admirados dele ter vivido tanto tempo. É lógico que ele exagerava um pouquinho quando ia contar aos médicos, né? Mas não era tanto, não. Né? Era só um pouquinho. Exatamente. A Adriana botou aqui que mandou fazer uma lápide bem bonita. Sim, quando ele recebe essa herança, né? Ele, inclusive, tem uma parte que ele diz assim: entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Eram então passados muitos meses e a ideia de distribuí-la toda em esmolas e donativos pios não me dominou como da primeira vez. Achei mesmo que era afetação. Restringi o plano primitivo, distribuí alguma coisa aos pobres, dei à matriz da vila uns paramentos novos, fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia, etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra de um napolitano que aqui esteve até 1866 e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Né? Então, veja que com isso ele já achou que pagou a dívida. Né? É. Foi uma, vamos dizer assim, uma coisa que ele colocou na cabeça dele para ele dizer que ali ele estava pagando a dívida pelo fato de ter assassinado Felisberto. Então, tá certo, da tua herança, eu vou fazer isso aqui, porque é uma coisa boa, e veja que é uma coisa boa, mas que também é vista pelos outros. Isso. É uma coisa que ele mostra que você fez algo, né? E que foi preocupado ainda mais com a situação, porque não tinha ninguém que mandasse fazer aquilo Ou ali. seja, ele é tão bom que ele recebeu a herança, mas ele não pensou só em gastar para proveito próprio. Tão bom que ele ainda fez doações, que ele ainda se preocupou com a lápide do Felisberto que deixou a herança para ele. Então, socialmente, ele continua bem na fita. Ele é uma pessoa de caráter elevado. O tempo todo é isso que ele quer mostrar. Pelo menos assim, na minha concepção, ele está ali, né, colocando isso. E quando ele coloca aqui, ó, os anos foram andando, a memória que tu falaste essa parte, né? Todos os médicos a quem contei, aí ele vai dizendo que, enfim, praticamente ele fez um favor para o Felisberto. E ele diz É. assim, pode ser que eu involuntariamente exagerasse a descrição que então lhe fiz. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Que eu lhe fiz. Mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade. Aí, essa última parte aqui, eu acho que ela é sensacional, né? Porque, enfim, para mim ele se revela realmente nesse último parágrafo do texto. Quando ele diz: adeus, meu caro senhor, se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que Bem-aventurados os que possuem e possuem. aí troca, eu vou falar para vocês isso aqui, ó, porque eles serão consolados. A, o registro original da Escritura são bem-aventurados os aflitos que choram, eles serão consolados. Então, para mim, ele revelou. Não, sinceramente, para mim, essa última parte revela todo o lado sombrio de Procópio. Nesse final, eu não sei se vocês interpretaram da mesma forma, mas Que ele dizer que só consolo para o dinheiro, isso, só o que valia para ele era isso, né? uhum, Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. não? O que foi que É. consolou? O que foi que tirou dele o sentimento de culpa que ele estava sentindo antes por ter cometido aquele assassinato? A O herança, né? dinheiro, isso. O dinheiro que ele ganhou de herança. Então, se você receber uma boa herança, então você será consolado também. Vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado está feliz, é o que está bem, né? Então, bem-aventurados que possuem, porque eles serão É, consolados. Eu já fui consolado, eu recebi o dinheiro dele, vivi muito bem, estou consolado e agora vou morrer. E é e assim, quando bom. ele fala, né? Adeus, meu senhor, vale alguma coisa, pague-me um túmulo de mármore. Pague-me um túmulo de mármore faz referência ao que ele fez com Para o. Felisberto. E Com tu o sabe essa dinheiro que história? Felisberto deixou. Não sei se faz sentido. Não sei se faz sentido.
Mas a gente fica pensando, poderia ser qualquer pessoa esse interlocutor da mensagem dele, não é? É. Qualquer pessoa. Mas às vezes eu fico achando assim, será que ele também não tinha alguém que cuidava dele? Não sei, surgiu aqui. Não é assim, não é garantido, não tem nenhuma pista assim clara no texto. É, Mas assim, é a, pri- interessante, a porque foi a atitude princípio parece, dele, né? a princípio parece ser um interlocutor imaginário, né? Alguém que ele mais, como você disse, pode ser que ele tivesse tido alguém também que cuidou dele e com o dinheiro da herança que ele recebeu de Felisberto, pagou para que alguém cuidasse dele. Por isso ele disse: bem-aventurados que possuem, que serão, porque Consolado. serão consolados. Pode ser qualquer pessoa, né? Porque ele tá ele pode dizer isso a qualquer pessoa. Mas, enfim, se a gente for analisar a necessidade de dizer, de confessar, de fazer esse pacto inicial, lá no início do conto, né, manter esse elo para que não fosse descoberto enquanto ainda estivesse vivo, só reforça o quanto ele tinha fixação em parecer ser aquilo que ele não era. Ou seja, depois da morte, tanto faria, né? Porque ele estava morto mesmo, não iria pagar nem ser julgado por ninguém pelas atitudes dele, E né? se Mas fosse, ele não estaria mais ali, né? ali, exato. Mas essa última parte aqui, bem-aventurados que possuem, porque eles serão consolados, para mim ele revela tudo. O dinheiro foi o que, vamos dizer assim, retirou a minha culpa. Assim, fez com que eu vivesse os meus anos sem me sentir culpado. Ou seja, eu estava consolado, eu estava com dinheiro, então estava tudo certo. É Agora, verdade. digo sinceramente, Machado de Assis não é genial, porque terminar com esse final aqui eu achei brilhante. Porque revela esse personagem, porque a gente tem um Felisberto ruim, né? Porque ele maltratava as pessoas, ele batia nas pessoas, ele era arrogante, ele era mimado, mas ele tinha uma coisa de bondade, porque ele não iria deixar a herança dele. Se ele em nenhum momento tivesse reconhecido que Procópio o tratava bem e, né, fazia alguma coisa boa por ele. Verdade, Então, viu? para você ter esse reconhecimento, você precisa ter minimamente algum tipo de sensibilidade em você. Porque ele poderia simplesmente doar tudo que ele tinha para a caridade e não deixar nada para aquele enfermeiro, né? Mas ele deixou só para ele, Só para ele, tudo. só tudo para ele. Olha aí, Adriano dizendo, fazendo um túmulo bonito é como se isso isentasse a sua culpa. Procópio agiu maquiavelicamente, sim, e Machado era um escritor sem igual. Com Verdade. certeza, maravilhoso, maravilhoso. A gente vê os textos, né? Esses conflitos, essa questão dessa natureza humana, de você ficar buscando, né? Ou seja, é completamente bom, é completamente mal. A gente vê que não. E aí, eu assim, achei esse conto aqui espetacular, assim, para você analisar, para você tirar Ah, ideias. esse conto, o Enfermeiro, ele é também uma das produções que ocupam um lugar especial, né, nas produções, nos contos de Machado de Assis, assim como A Cartomante, Pai contra Mãe, né? Todos eles são fascinantes. A história é interessante, assim, é atraente, não é difícil de entender, porque dá para qualquer jovem, adolescente ler e compreender perfeitamente, né? E são necessários para a gente entender muito assim do realismo, entender muito da ironia que Machado de Assis usou para criticar é, tudo o que acontecia na época, né? Naquela época, desde a escravidão, casamentos arranjados, casamentos sem amor, a submissão da mulher, é, o viver de aparências, né? Alguém querer aparentar ser quem não é, né? Machado de Assis, ele abordou muito tudo, todos esses temas assim brilhantemente. Exatamente, assim. Então, gente, tá sendo assim realmente uma maratona, um desafio, né? A gente ler e interpretar os contos em 7 dias.
E assim, eu posso dizer uma coisa a vocês. Para mim está sendo assim uma experiência maravilhosa, porque a gente troca, porque a gente interage, porque a gente aprende mais, né? A gente revisita textos que de repente a gente já leu há algum tempo, ou conhece textos novos. Por exemplo, E- uma Águia Sem Asas que eu nunca tinha lido, eu li agora por causa do desafio. Eu não conhecia, né? A gente combinou os contos, mas antes eu não tinha lido. Então, é sempre a gente aprendendo e buscando mais. Amanhã a nossa live vai acontecer também às 20 horas. Vamos lá, gente. Mais uma. A gente já, olha, quinta live hoje. Amanhã já é a sexta, já estamos praticamente na reta final. Então, Uhul! estamos chegando até o final. Então, amanhã, 20 horas, o conto vai ser O Espelho. Já é uma outra visão. A gente vai trabalhar outras questões amanhã. Quem não leu o conto, dê uma olhada, porque é sempre bom já conhecer o texto para entender melhor, né, o que a gente fala. Uma coisa importante, como sempre, que eu sempre digo para vocês, vou deixar todo o material para vocês após a live e também vai ficar no YouTube, tá bom? Como foi, a Andresa Elaine ficou de fora da live nos braços, contra a escola. Mas a gente não. Olha, Adriana, não, a gente. O céu é o limite para a gente, Adriana. A gente vai fazer por live, usando contos. Porque a gente fez em 7 dias, escolheu esses contos, mas a gente vai fazer outros desafios com outros autores e vai fazer também lives com contos, com textos de outros autores de Machado de Assis, mas já De está na lista misturar. de contos de escola. Também amo esses contos também. Muito interessante. É que não Então, dava para abordar todos, né? Não tinha como trazer todos, a coletânea. Mas podemos inserir nos próximos, nas próximas análises. então, gente, beijo para vocês. Muito obrigada mesmo. Parabéns, a última live faz outra semana. Vai fazer, vai sim, com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Sextou com Machado e sextou, ó, com um texto nota 10, né? O Enfermeiro de Machado de Assis. Então, beijo Verdade. e até amanhã, porque amanhã tem mais a sexta live do desafio. Se Deus Tchau, quiser. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.